Fala turma, espero que todos vocês estejam bem. Sou Robson Perigo e esse é mais um episódio do Mavielo Conecta. E como vocês já sabem, nosso objetivo com o Mavielo Conecta é apresentar pessoas interessantes, temas relevantes para o agronegócio, que assim como todo o ecossistema da Mavielo, vão fazer diferença no seu dia a dia. Rede social do agro, isso existe? Sim, pessoal, existe e é a Mavielo. Baixe agora mesmo nosso aplicativo nas lojas de iOS ou Android e venha você também fazer parte da maior comunidade agro do Brasil. Hoje nós recebemos aqui no nosso podcast Leandro Vieira Santos. Ele é psicólogo com mais de 21 anos de atuação. O Leandro também é empresário, professor, palestrante, treinador de líderes, mentor, escritor e, assim como eu, um host de podcast. Ao longo da sua carreira, ele acumulou uma ampla experiência em empresas familiares, nacionais, multinacionais, como Cargill, Agrex, Minerva, Jalles Machado e muitas outras empresas do agro. A sua missão é clara: difundir a cultura da organização em todas as áreas da vida e dos negócios. Entre seus temas de destaque estão palestras como Pilares da Liderança, Poder na Comunicação, Controle Emocional. E também ele é escritor de 2 livros, Hábitos Poderosos e outro que está aqui comigo, Liderança. Quem se conhece, cresce. Nosso tema será Entre Estratégias e Emoções, o novo líder rural. Eu vou começar contando uma história para vocês. Imaginem que o dia amanheceu nublado, seu João, produtor rural, caminha pelos talhões da fazenda como sempre faz, em um silêncio, observando cada detalhe da lavoura. Mas nesse dia, o que preocupava ele não era a previsão de chuva ou o preço da saca de soja. Era algo muito mais difícil de se medir: o clima da equipe. Uma discussão tensa com o filho na noite anterior, um funcionário que pediu demissão do nada sem dar nenhuma explicação e aquela sensação que, apesar de tudo estar dando certo, algo estava fora do lugar. E foi ali, entre a terra úmida e o barulho do vento, que seu João fez uma pergunta diferente para si mesmo: será que eu estou ouvindo de verdade ou só estou falando alto demais? Hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional no agronegócio, um tema que pode parecer distante dos tratores, das planilhas e das sacas colhidas no campo, mas que está presente em cada relação, cada decisão e cada silêncio dos líderes e suas equipes. Seja bem-vindo, Leandro, aqui no Mavielo Conecta. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Primeira vez, mas vai ter outra. A gente já estava conversando aqui, tem muito assunto para a gente conversar. E para começar, eu queria que você se apresentasse, porque eu sei que você também tem um podcast, muitos te conhecem, mas talvez muitos dos nossos telespectadores, ouvintes, não te conhecem. Então explicar um pouco quem é você, qual que é a sua trajetória, como que você começou no agronegócio. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Obrigado, satisfação estar aqui. Vamos fazer uma série, né? Como se fosse um programa da Netflix, pode chamar mais vezes. Eu tenho um podcast lá no YouTube, quem tiver interesse, Quem se conhece, cresce. Um podcast que eu falo muito sobre carreira, liderança e dentro dos pilares que eu acredito, que é a junção do corpo, mente e espírito, né? Bem bacana isso aí pra gente levar as pessoas a terem um sucesso pessoal e profissional. Cara, eu comecei no agro logo ali que eu me formei. Eu tenho graduação em psicologia e entrei no setor sucroenergético em Goiás. E aí já saí de casa, da casa da mãe, do pai, e fui para trabalhar no interior. E aí trabalhei em algumas usinas. E aí depois, de lá para cá, na verdade, todas as empresas que eu trabalhei eram empresas agro, diretamente, ou era fazenda, ou agroindústria, né? Empresas de tomates, frigorífico, cerveja e o sucro, né? E até hoje. Depois que eu saí, virei consultor. E quais os maiores clientes? Do agro. Agronegócio. Então, não sai de mim. E tem uma curiosidade. Acho que eu nunca falei isso. Você fez essa pergunta, eu fiquei, cara, de onde que veio? Eu era pequeno, não tinha aquelas coisas assim do pai e a mãe falando: o que você vai ser quando você crescer? O que eu falava? Toda pergunta, né? Você é agrônomo. Olha aí. Você acredita? Eu falava, você é agrônomo. Eu não sei, acho que todas as férias a gente ia pra fazenda do meu tio, aí eu nem sabia o que era agrônomo. Aí não fui agrônomo, mas fui do agro, né? Exatamente, que bom.
E falei pra gente, o que o campo te ensinou sobre liderança? Você falou que fez faculdade, né? Sim. O que o campo te ensinou sobre liderança que nenhuma faculdade, MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado aí não te ensinaram? Robson, na minha trajetória, em todas as empresas, em todas, mas teve um momento que eu tive a consciência de que a liderança, de fato, é o que faz a roda girar naquela empresa, seja qual o segmento for, seja qual o tamanho da empresa. O que a gente não aprende no livro e na faculdade são as relações. Hoje tem um processo de prática, né, de você entender como que uma pessoa se porta em um determinado momento de conflito ou num determinado momento de fartura. Eu trabalhei em empresas que tinha um budget, um orçamento, seja para RH ou para outras questões de máquina ou sistema de logística, dinheiro sobrando. E eu trabalhei em organizações que não tinha, na verdade estava até faltando. E aí essa dinâmica que acontece nas relações foi o que eu mais aprendi. Eu falei, então é assim que a pessoa decide, é assim que a pessoa aprende. Então as dinâmicas nas relações para mim foi muito importante, principalmente nas lideranças. Entre os líderes, que é maravilhoso quando você vê um líder que precisa da ajuda de um líder que não é da mesma área e o líder com a sua equipe. Isso para mim... As áreas se comunicando entre si. Se comunicando ou não se comunicando, que foi o que eu comecei a perceber. Mas tá todo mundo na mesma empresa? Por que um parece que tem uma rixa com o outro? Não precisa você gostar da outra pessoa, mas a partir do momento que você está no mesmo grupo, você tem que apoiar ali. Você não precisa convidar a pessoa para ir para o churrasco. Mas enquanto estiver na mesma organização, é trabalhar junto, né? Isso eu percebi muito claramente, rápido. Acho que na primeira empresa que eu já trabalhei, do agro, eu já comecei a perceber isso. É todo mundo trabalhando no mesmo lugar, com os mesmos objetivos, né? Não tem por que ter picuinha entre um setor e outro. Não, até tem. Mas é um problema que existe de fato, né? E o que significa, na sua visão, ser um líder no agro hoje? Você mostrou o livro, né? Esse livro, nas primeiras páginas eu já faço uma diferença clara, porque algumas pessoas me perguntam, Leandro, mas o livro é só para quem é líder? Eu falei, não. Na verdade, é para quem é ou não é e quer ser. É porque é para ser líder da sua vida. Mas eu explico essa liderança organizacional, né? O líder no agro hoje, vamos pegar aí uns 10, 12 anos por aí, o agronegócio é o que sustenta o nosso país. É o segmento da economia que nos sustenta. E vai vir ainda por mais 15, 20 anos, sustentando o Brasil. Sustentando, eu falo porque, mas não é só o agro. Então, mas vamos pegar aqui o Mato Grosso, o Goiás, ou aonde tem a economia forte do agronegócio. O outro segmento da economia, que é a área de serviço, está girando ali naquele local devido ao agronegócio. Exatamente. Aí a gente fala da indústria. A agroindústria, por exemplo, vou dar um exemplo de empresas que eu trabalhei. Sucro energético. Então vamos fazer etanol de quê? Cana-de-açúcar. Mas agora a gente já tem a tecnologia para fazer etanol de milho. Então, assim, a nossa indústria ela está em desenvolvimento e crescendo através do agro. Não começou agora. Esse líder já não é mais aquele líder... Eu vou falar uma palavra que a gente fala no campo, tá? Que usa o chicote. Mas falando para o meio corporativo, né, bonitinho, comando e controle. Não pode ser mais. Como assim não pode? Não é mais. As pessoas mudaram. Então não é mais comando e controle. Hoje a gente fala em engajamento, em mostrar para a pessoa qual é o sentido daquilo que ela está fazendo. Então hoje, para ser um líder, mais do que nunca, não tem como mais ser só um cara prático. Eu sou um ótimo operador de colhedora de cana, de soja, e agora vão me promover para ser um líder. Vai lá. Não é mais. Ele tem que saber como fazer um feedback. Tem que saber o quê, Robson? Isso é importante. Como mandar embora. Também. Como mandar embora. Isso eu percebi. Resolver conflito. Resolver como conflito. A gente falou um pouco antes. Então, o jeito que você manda uma pessoa embora diz mais para aquelas pessoas que ficaram do que para aquele que saiu. Gera conflito. Você falou, já ligou uma coisa na outra. Porque se você manda uma pessoa embora de qualquer jeito, não que você mandar embora, você tem que ficar lá 1 hora explicando, não. Pode demorar 5 minutos, mas seja uma demissão humanizada. Olha, tá aqui, muito obrigado, não faz mais sentido. O que você precisar, você pode contar conosco, né? A sua rescisão vai ser paga aqui, tem sindicato, não tem sindicato.
conversar com a pessoa. Os gestores que eu sempre converso, eles falam muito da questão de dar feedback. Quantos feedbacks você acha que é importante passar antes de chegar no deadline, assim? Falar, não tem mais jeito. Infelizmente, Você já viajou para os Estados Unidos, né? Já. Pega essa. Isso eu aprendi há alguns anos. Os Estados Unidos não podem, os empregadores não podem demitir uma pessoa sem antes ter oficializado o processo de feedback. Não pode. Nossa realidade ainda não é essa. Primeiro tem uma curiosidade. Não brasileiro, a América Latina, nós somos um povo querido, né? Pô, vamos tomar um churrasco, fazer um churrasco, tomar um chopp, né? Amigo. Isso. E que às vezes se mistura o profissional com o pessoal, com a amizade. O que acontece? Nós temos um problema em receber um feedback de orientação, de correção. Como assim, Leandro? Se o meu líder, às vezes a gente toma um chopp, vai para um churrasco, me dá um feedback, vamos falar, negativo, eu vou ficar emburradinho com ele. Isso é por quê? Porque a gente tem uma baixa maturidade de receber esse presente. Números que você falou. Primeiro, eu gosto de falar assim, Robson, aquela empresa que não faz feedback nenhum. Não, a gente não faz. Aqui não tem cultura de feedback. É porque quando manda embora o funcionário, o colaborador... Já foi, não precisa dar, acabou. Mas ele, ele fica perdido, ele não sabe por que ele está sendo mandado embora. Como que ele vai corrigir isso? No mínimo 1. Não, eu não tenho, a gente não faz. Então, é no mínimo 1. Tem um livro muito bacana que se chama assim, Os Primeiros 90 Dias. É um livro que fala, os primeiros 90 dias de uma pessoa em qualquer organização, você já sabe se ela vai fazer parte da sua cultura, se ela vai entregar resultado. 90 dias. Vamos lá. 90 dias você tem... Vamos pegar na lei brasileira. Nós não temos um período de experiência, 45 mais 45? Pode variar, né? Variar dependendo da forma de contrato. Isso. Mas de maneira geral, 90 dias. O pessoal geralmente opta por, salvo engano, 45 e 45. Então você já... meio a meio. Você já poderia fazer 2 feedbacks. Isso. 45 dias, eu não gostei de algo que você fez, ou você deixou de fazer algo que eu tinha expectativa. 45 dias eu já te falei, olha, Robson, cara, isso aqui faltou você fazer, você está atrasando muito. Já não dei uma orientação? 45. 45 de novo. Robson, cara, gostei, repetiu, não é para repetir, mas vamos continuar com você. Já foi 2, no período de experiência. Então quer dizer assim, antes de você mandar uma pessoa embora, eu acredito que você tem que dar no mínimo 2 feedbacks. Seja no períodio de 90 dias. 90 dias é bastante tempo para você conhecer a pessoa e para a pessoa também conhecer a empresa se ele quer ou não ficar ali. Esse livro fala exatamente isso. Não precisa mais. Na verdade, numa conversa assim, você já vê se aquela pessoa faz a parte do seu fit cultural, né? O processo de recrutamento é isso, né? Você demorou para trazer aquela pessoa. Faz todo aquele trabalho de recrutamento, você já sabe, seleção, entrevista. Então, o número mágico eu acho que é esse. Não manda embora antes de no mínimo 2. Mas por que 2? Você faz o primeiro, dá um tempo para a pessoa, né, se reorganizar, fazer um curso, ou trabalhar a parte comportamental, e aí depois mais 1. Aí, cara, não tem jeito. Ó, já fiz o que eu podia por você. Tem que ser feliz em outro lugar agora. Isso é importante. Eu tô com o livro aqui do Leandro, não li ainda, mas vou ler para me inteirar mais sobre liderança, quem se conhece cresce. Mas as referências são boas. O pessoal tá gostando. A referência é boa, pelo que eu vi. Teve um lugar que eu fui, que aí uma pessoa comprou, no dia eu fiz uma palestra, e no mesmo dia ela, não, já tô na página 21. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, tá muito bom. É porque, Robson, é um livro prático. Vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Não tem enrolação. No final de cada capítulo eu já coloco umas atividades, umas tarefas. Então o pessoal que lê vai gostar. Tem essa liderança organizacional, mas principalmente a liderança de si mesmo. E falando um pouco de resiliência, a gente sabe que o líder, o produtor, o líder de equipe no agronegócio, principalmente na parte de campo, tem muitos desafios. É controle de praga, é clima, vai chover, não vai chover, quando plantar, não perder a janela. É complicado. Por ser uma indústria a céu aberto que a gente conhece, que é o agro, é trabalhoso, é difícil, é cheio de incerteza.
Como que a resiliência ela consegue moldar o líder? Esses desafios que ele enfrenta, você acha que resiliência é importante? A resiliência, ela tem o Fórum Econômico Mundial que grandes líderes falam muito de algumas competências necessárias para os líderes, né? Resiliência é uma das atuais. Se eu não me engano, são 20 ou 22 competências. Resiliência é uma delas. Eu trago a resiliência para o agro como uma escola. E você já deu ótimos exemplos. Chuva, precificação, né? O preço da soja subiu, não subiu. Mas por que subiu? Porque aconteceu um problema, uma catástrofe do outro lado do mundo. O que tem a ver? Nós estamos no Brasil. Interfere em tudo. Então, um líder, um profissional do agronegócio que vai para outro segmento, ele dá aula. Leandro, mas e aquela pessoa que ainda não sabe? Isso tudo é o quê? São adversidades, né? O ser humano ele tem uma questão muito problemática para lidar com adversidades. A gente tem que ser o quê? Um ser planejador. Então quer dizer que você não sabe o índice pluviométrico da sua fazenda dos últimos 10 anos? Deveria saber. Porque se você não sabe, você vai ficar preso com o quê? Com a sorte. Isso só fazer uma aqui. Você falou, lembrei de um caso que me contaram de um produtor rural. Achei muito interessante. Hoje a gente tem muita tecnologia. Sim. E o pessoal se baseia muito. Como você falou, você consegue ter o índice pluviométrico, você consegue mede tudo. Acompanhar a mudança de clima via satélite, saber quando vai chover ou não, ou qual que é o percentual, né, de chance de chuva ou não. Isso. E tem uns produtores mais antigos que o pessoal dava risada, falava assim, mas os caras acertavam. Eles iam para o campo, olhavam para o céu, hoje vai chover. Olhava, não vai chover, depois naquele dia chovia. Você vê como é que é a tradição. E a tradição hoje aliada à tecnologia é fantástica. Por que acontecia? Experiência. E tá certo, e eles raramente erravam. Mas por quê? Naquele tempo, o mundo tinha uma condição de clima estável, não só de clima. Mais previsível. Mais previsível, mas por quê? Tinham poucos carros, poucas indústrias. Então a interferência no planeta como um todo, né? Quando a gente fala de El Niño, Laninha, tem acontecido de uma maneira assim. Há 2 anos atrás, teve uma confusão que até os especialistas na questão do clima falaram assim, a gente não sabe se vai ser El Niño ou se vai ser Laninha. Eu falei, se eles não sabem, quem sabe? Mas por quê? Pelas interferências que está tendo. Temperatura, água, no mundo inteiro. Mas eles acertavam por isso. Então, hoje a gente precisa de mecanismos para ser mais assertivo, né? Eu conheci um produtor rural do interior de Mato Grosso, inclusive na época eu era estagiário do Colégio Agrícola, que ele chegava no campo e a lavoura dele, lembro que na época estava sendo atacada por lagartas. Uhum. E aí o agrônomo que eu estagiava com ele falou assim, mas você não vai aplicar defensivo aqui? Ele olhou pro céu, mesma coisa, viu? Tava muito quente, sabe? Muito quente. A soja parecia que tava assim, murchando. E ele falou, não, deixa essas lagartas, não vou aplicar defensivo aqui não. Vai chover. Tá muito quente, a chuva vai bater, elas vão morrer. Depois não foi que choveu mesmo e matou boa parte das lagartas? Tá vendo? Porque experiência, ele conhecia a área dele ali, ele sabia que... Volta lá na sua situação. Pergunta. Se não fosse o caso de chuva e muito quente... Provavelmente ele ia esperar o momento ideal e aplicar o defensivo. Não ia deixar as lagartas devorar a lavoura dele. Esse cara aí, tá vendo? Quando eu falo do planejamento, ele já tinha uma resiliência instalada no cérebro dele. Por quê? Aí hoje, se você não tem um controle planejado... Mas ainda tem controle emocional que a gente tá conversando. Porque você é muito ansioso e fala, meu Deus do céu, lagarta vai devorar a lavoura. Aplica. Então, mas a mesma coisa, você pega o que ele fez lá contigo e pega hoje. Se ele tiver as métricas, esse controle dele emocional, essa ansiedade, essa resiliência aumenta e ele fica, de fato, emocionalmente mais controlado. Não, peraí, deixa eu ver aqui os dados. Hoje tem os famosos COIs, né, os Centros de Operações Internas da área agrícola, que tem mais números do que uma bolsa de valores. Ele sabe. E se não sabe, deveria. Tudo. Exatamente. Por quê? Aí isso aumenta o processo dele de ser mais resiliente. Diminui a ansiedade. Por quê? Porque ele tem um controle total, igual você falou, né? É uma indústria a céu aberto. Não tem total. É uma previsão.
Só que aí ele erra pouco, né? Baseado em dados, baseado em histórico, dados números, e tudo mais. Quem não tem, assim, ó, apesar que pós-pandemia isso melhorou. E quem não tem essa resiliência, quem ainda tem essa ansiedade, cara, é terapia. Procura um profissional da saúde. Ah, eu não quero. Você acha que tem muita, né, entrando nesse assunto um pouco, é uma pergunta que eu tinha para fazer, mas já que você entrou no assunto, você acha que tem muita resistência Tem. das pessoas, do Tem. produtor rural, do profissional do agro em procurar ajuda? Tem. E o que você acha que motiva essa Hoje, resistência deles? vamos falar assim, homem e mulher. O homem já tem um histórico de procurar pouco médico, qualquer tipo de especialista. Isso. Beleza. A mulher já tem o costume de ir mais. No processo de psicoterapia, que é o que ajuda nesse autodesenvolvimento, da parte emocional, da saúde mental, é menor ainda. Com a pandemia aumentou, mas ainda é baixo. Por quê? Historicamente, e aí não é culpa só nós quanto pacientes. Eu vou procurar uma terapeuta, uma psicóloga, um psicólogo. É porque a indústria da psiquiatria e da psicologia no Brasil, ela veio dos antigos manicômios. Lembra? Sim. Era muito sofrido, tinha tratamento de choque. Então, há alguns anos, quando você falava assim, vou fazer terapia, vou pro psicólogo. Ué, você tá doido? Ué, você tá louco? Você tá com uma cabeça? Mas aí eu te falo assim, ainda bem o que mudou. Hoje, fazer psicoterapia tá chique. Não tô indo pra minha terapia, tenho que sair mais cedo. Olha, tá fazendo terapia. Ainda é um número menor do que a gente gostaria. Traga isso pro campo. É menor ainda. Por quê? São pessoas que têm um pouco mais de... Você acha que tem aquela chamada síndrome da Gabriela? Tem. Só brinca, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Essa frase sua tem umas 2 semanas no atendimento clínico. Eu atendo tem uma paciente mulher que eu falei, né, para ela, fala pro seu esposo se ele quiser vir. Ele, não, Leandro, ele falou que ele já tem idade, que ele nasceu assim e vai morrer assim. Eu falei, então ele ainda nem está preparado, né, para esse processo. Mas acontece que tá mudando. Só que a gente tem, não sei se você já sabe, tem a famosa NR1 que está olhando para os riscos psicossociais. Até o Ministério do Trabalho ele deu um prazo maior agora para entrar em vigência essa 2026. NR, justamente para dar o tempo para as empresas se adaptarem. O que é um risco psicossocial e como que a gente vai orientar, principalmente os líderes, tá? Cuidando da saúde mental. Profissionais da psicologia. Alguns casos, lógico, dependendo de se tiver algum transtorno mais grave, a psiquiatria. Mas, mesmo que seja agronegócio e é uma empresa, tem os registros no Ministério do Trabalho, vai ter que fazer a implantação de um processo terapêutico. Vai ter. Vai ser. Você acha que o perfil do profissional do campo, o perfil do produtor rural, do líder, vamos dizer assim, mudou muito nos últimos anos? Mudou. E o que você acha mudou. Que aconteceu para... Vamos pegar assim. Em a primeira usina que eu trabalhei, 2009, 2010, não lembro mais ou menos. Eu lembro até hoje. Eu estava dentro de uma colhedora de cana, com um dos líderes. Ele estava me mostrando a tecnologia e tudo mais. Ele passou, aí tem o transbordo, né? A colhedora aqui e o transbordo aqui do lado, onde joga a cana. E aí ele estava me explicando e tudo mais, e o operador do transbordo fez alguma operação, uma manobra errada. Robson, esse líder pegou o rádio e acabou com esse operador. No rádio, ele pegou... Ou seja, todos os demais ali funcionários ouvindo. Falou um monte. O famoso presta atenção. Feedback, né? O feedback. Desse jeito. Foi o feedback. Desse jeito. E eu do lado, né? Beleza. E a gente estava no processo de desenvolver os líderes, tá? Aí ele desligou o rádio. E aí? Chamava de Leandrão. E aí, Leandrão, você viu aí, ó? Acabei com ele. Agora ele vai aprender. E eu fiquei assim.
Aí eu fui, terminou a operação, aí a gente foi para os processos depois, né? Eu fui, expliquei para ele, falei, olha, naquela época, 2009 ou 2010, não lembro exatamente. Ora ele achando que estava certo e ora a maior pedida de demissão daquela empresa era de qual líder? Desse líder. Ele era um ótimo líder, entregava resultados, só que ele não tinha um jeitão. Ele era um ex-operador que não teve essa orientação. Aí, esse foi um case de sucesso meu. Meu não, da empresa que a gente estava, né? Não fui só eu, mas esse cara que tinha o maior índice de turnover, passou alguns meses depois da formação e tudo mais, ele foi case de sucesso. Absenteísmo, ninguém pegava atestado, a turma não saía mais. Isso há mais de 10 anos, né? Vamos colocar aí, 10, 15 anos. Hoje, o líder, ele já sabe que se ele falar algo um pouquinho, um tom mais alto, nós temos hoje uma arma de fazer dinheiro, que o colaborador, se você fala meio alto com ele, oi? Fala assédio moral. Dá licença. Já não quer mais ficar. Não fica. E ele pode ganhar dinheiro, dependendo do cargo dele, se for R$2.000, R$2.500, com o celular. Então hoje o líder ele já sabe que ele tem que ser diferente, não só pelas questões do assédio, que pode ser gravado ou alguma coisa. Antes também ele entrava com um processo trabalhista, mas hoje mais do que nunca ele já sabe, são gerações diferentes. As pessoas já não aceitam, como a gente falou no começo, comando e controle. Eu tenho que fazer sentido aquilo que eu estou fazendo, que é o que a gente fala do engajamento. Busca um propósito. Tá ali Então o líder hoje ele não é só resultado, resultado, resultado. Resultado, pessoa, resultado, pessoa, resultado, pessoa. Ele já tem que entender, inclusive, que ele tem que trabalhar, como você falou, as questões emocionais. Ele, líder. Antes parecia que não, né? Era imbatível, né? Líder não chora. Até uma dica para você e para quem está assistindo. Tem um TED, um vídeo que está no YouTube, está livre, da Brené Brown, que é uma socióloga americana, que é assim, ó, o poder da vulnerabilidade. Cara, acho que é 18 minutos. Maravilhoso. Que hoje, um líder que se mostra vulnerável é um líder de sucesso. É aquele líder que eu nem vou falar que é uma liderança situacional, porque talvez acho que eu nem acredito muito nela, mas aquele líder que é transparente. Se você é duro, Robson, bate na mesa e cobra o resultado, e depois você fala para a pessoa, olha, eu tô te cobrando porque eu acredito em você. Eu sei que você tem potencial. Cara, esse cara, eu brinco, tá? Ele come capim para você. Entendeu? Então amplia. Hoje ele tá diferente. Antes, o cara bater, ele achava que tava certo. Hoje ele já sabe. Deixa eu pensar o que eu vou falar aqui. Ainda tem, porque são personalidades, né? Lembra lá que a gente fala do disque lá, os dominantes e tudo. Tem o cara que baixa, que quer cobrar, mas ele sabe que ele tem que cobrar diferente. Existem formas e jeitos de se fazer isso. Tem didática, tem, né? Tem. Pode cobrar. Não tem que deixar de cobrar, não. Todo mundo tá aqui para ter resultado, para prosperar, para ganhar dinheiro. Só que tem o jeito de fazer isso. Tem um jeito mais duro. E você sabia que tem gente que gosta de ser cobrado de uma forma mais dura? Sabia? Não é que você... De trabalhar em pressão? Tem gente que gosta. Não tô falando nem do workaholic, que aí já entra numa esfera de doença. Que tem pessoas... Cara, pode me cobrar. Eu gosto. Eu dou muito exemplo do Bernardinho com a seleção de vôlei masculina. Ele pegou a feminina também. Mas ali eram jogadores que gostavam da cobrança. Aquele que não gostava, saía. Como já ouvi uma frase, é na pressão que se forma o diamante. Maravilhosa essa. Aí. Maravilhosa essa eu não sabia. Sem pressão, vou diamante se anotar. forma. Falávamos antes, Leandro, sobre se os novos líderes do agronegócio, se eles estão preparados para essas mudanças que está acontecendo, se mudou muito o perfil desses líderes nos últimos anos e o que era o seu entendimento que causou essa mudança. E pegando o gancho nisso, o que você acha que hoje é o principal desafio dos líderes do agronegócio, principalmente no campo? Olha, eu tenho uma pesquisa minha mesmo. Você que fez. Eu que fiz nos clientes que eu atendi ou de parceiros meus que são consultores de outras empresas. Legal. Que também atende 90%, 95% de empresas do agro. Comunicação.
Robson, a comunicação. Leandro, mas como assim? Por exemplo, vem uma empresa e fala para você implantar um programa de cultura. Quero colocar a minha cultura aqui para todo mundo. É uma empresa que fala assim, eu estou com problema de atingir metas, eu estou com problema de... Entra aí na cultura e falta de engajamento. Isso, engajamento é outro. Estou com problema de... As pessoas não estão utilizando os benefícios que a gente oferece para eles. Essa é a dor que o RH, o CEO, o dono fala para nós consultores, beleza? Levanta a mão e fala, eu preciso que você resolva isso. Eu e esses parceiros, a gente não faz diretamente com aquilo que a pessoa tem de demanda. Por quê? Muitas vezes não é só isso ou nem é aquilo. Então a gente faz um pré-diagnóstico. É assim, 90% é comunicação. Todos esses problemas que eu te falei, não é diretamente isso, é a comunicação. A cultura é a falta de comunicação dos valores, do que a empresa quer praticar no dia a dia. Né? Não é só pregar missão, visão e valor, não. Bonitinho ali, não. É colocar em prática aquilo que a gente quer. Em inglês tem aquelas palavrinhas, né? É o fit cultural, né? Uhum. Mas é o jeitão de ser daquela empresa. É uma empresa que aqui é resultado a qualquer custo. Então, beleza, esse é um jeitão seu, tudo bem. Aqui é uma empresa que preza por... Assim, a gente pode até demorar, a gente é mais de qualidade, não é tanto de tempo. É outro tipo. Comunicação. A parte que você tem que desenvolver essa liderança, se for para perguntar, desenvolver o quê? Comunicação. E aí é a comunicação que sai dos líderes da alta gestão para todo mundo, que é a estratégia. Eu faço um desafio para você agora. Você pega aí... Pega 5 amigos seus que trabalham em empresas. Manda agora um WhatsApp. Ô amigo, amiga, me manda 3 objetivos estratégicos da sua empresa. O que vocês precisam para 2025 é o quê? Me manda 3 objetivos de vocês. Qual é? Não precisa me falar números se não puder. Duvido que os 5 vão falar. 3, no mínimo 3. Comunicação. E isso é base de cultura, isso é base do engajamento que você falou, porque engajar é você saber para onde vai. Pô, eu tô fazendo o que nessa empresa, cara? O que eu tô fazendo aqui? Então, assim, organizou a comunicação, que faz parte da construção de metas, organizou a comunicação, que faz parte de você, lá no começo da nossa conversa, entre equipe. O feedback é o quê? É um processo de comunicação estruturado, daquilo que você tinha expectativa. E você está falando para a pessoa que trabalha com você. Olha, eu tenho essa expectativa para com você. Você entendeu? Senão é o que você falou. Você manda a pessoa embora, a pessoa nem sabe. Mas eu não sabia que você queria isso, chefe. Você não me contou que era assim que você queria? Não ficou claro. Então a comunicação não foi tão clara. Acabou. É isso. Não ficou claro. Porque hoje tem você sabe disso? E eu já vi que você comprou o livro do Rancharan. Cara, o Rancharan, que é um consultor indiano, trabalhou em multinacionais, ele fala assim, olha só, não tem como você ter uma empresa de sucesso que entrega resultados se você não for transparente no processo de comunicação. Cara, eu peguei isso pra mim e aí eu comecei a validar nessa pesquisa minha. Falei, cara, o que vocês estão trabalhando? 90%, Robson, é comunicação. Comunicação. E Leandro, a gente falando aí sobre a comunicação. Você falou que é muito importante. E além da comunicação, qual competência emocional mais o líder do agro precisa ter além da comunicação? Pelo que você viu, na sua opinião. Sim. Você tinha comentado da resiliência, né? Isso. Aí eu gosto da palavra resiliência, só que a gente tem que tomar um cuidado porque algumas pessoas falam que a resiliência você sofre e fica normal, né? Então essa questão do sofrer, eu acho que a gente não precisa sofrer para você aprender algo, né? A gente sofrer, eu falo no sentido de se machucar, de dar uma gastrite, uma úlcera, né? Tô falando assim. Não. Agora sofrer, passar por um processo de talvez de escassez de dinheiro, de alguma coisa, ok. Agora esse sofrimento físico, eu acho que não precisa. Mas aí eu troco a palavra resiliência por a capacidade de você trabalhar com adversidade, né? Aí a adversidade, principalmente no agro, que a gente falou lá, climática. Cara, trabalhar no agro é uma operação de guerra, né?
Você tem isso. a equipe de plantio, a equipe de colheita, a equipe de plantio de colheita interna, a equipe de colheita e de plantio externa. Você tem o calendário para receber os insumos, seja as sementes, fertilizantes, algum defensivo. Cara, o que você precisa para colocar essa cultura em pé? Então, assim, é muita coisa. Então, a capacidade de trabalhar com adversidade, ela está ligada intimamente com o processo de inteligência emocional. Por quê? Que é esse controle de alguns hormônios que a gente tem, né? Cortisol, noradrenalina, a própria dopamina. Isso mexe com a cabeça da pessoa. Então, quando ele tem essa capacidade de trabalhar com a adversidade, é porque ele já teve um processo de autoconhecimento. Cara, esse ano eu sei que a colheita, e aqui eu não tenho pivô, ela pode ser prejudicada por um processo de sequeiro. Vai ter um processo de seca por alguns meses. Nossa, o que a gente vai fazer? Então, você pegar o seu GPS, né? Se você tinha uma meta de ter, vamos falar que é soja, 70 hectares, ou 60 sacas por um hectare, não vai ser 70 esse ano. Talvez 50. Vai contando ali com uma quebra de safra. Com quebra de safra você já vai recalibrando. Por quê? Porque você já sabe. Fazendo isso, já diminui o seu processo de liberação de cortisol no seu sangue. Você fica uma pessoa um pouco mais atenta, capaz de resolver novos problemas. Então, assim, comunicação é importante, mas a capacidade de trabalhar com adversidades, para mim, elas estão ali. As duas muito bem alinhadas, né? Aí, você falou, né? Teve uma hora que você falou que eu estou dando esses exemplos, mas você falou o conflito, né? A gestão de conflito é uma adversidade. Eu trabalho na sua equipe, você é meu chefe, e a gente tem um conflito de ideias. Eu não concordo com o que você faz, com o que você está falando. Tá, mas você é meu chefe, você sabe de informação que talvez eu não saiba. E aí? Você é o líder, como que você vai trabalhar com essa adversidade minha? Você é uma pessoa muito falante. Buscar ser mais transparente, como você falou. Você entendeu? Vem cá. Porque quando você tem uma pessoa assim na sua equipe, que talvez ela fica sempre te colocando contra a parede, é o melhor aliado que você tem. Capacidade de lidar com a adversidade. É olhar para essa pessoa e não pensar assim, é o meu rival. Não, é trazer essa pessoa para o seu lado. Só que aí tem um problema, Robson. Tem pessoas, alguns líderes, tanto faz homem ou mulher, tem medo dessa pessoa tomar o lugar dele. Aí fica assim, colocando contra a parede. Não pode fazer isso. E Leandro, a gente continua nosso bate-papo aqui. Quando a gente fala de gatilhos emocionais, muita gente não sabe o que significa isso. Sim. O que é gatilho? É uma arma? Não. O que significa esses gatilhos emocionais e como que uma pessoa pode aprender a lidar com eles no dia a dia? Cara, na psicologia, na verdade, o nome correto são atalhos, né? Vamos falar assim. Hoje a gente coloca gatilhos emocionais porque teve uma questão do marketing digital usando os gatilhos, né? Mas são atalhos. O que são os atalhos? O que a gente pode fazer, mostrar, apresentar para outra pessoa que acelera a tomada de decisão dela? Ou demora também, né? Depende da sua intenção. Então, por exemplo, nós temos um que é o gatilho, ou o atalho, né? Mas vamos falar do gatilho, da escassez. Então, se você está assim, trabalha em equipe, você tem um grupo e você fala para eles, pessoal, nós temos 10 equipes aqui na empresa, nós só temos 5 prêmios. As 5 melhores equipes é que vão receber esse prêmio, gatilho da escassez. Vocês estão comigo? Vamos lá. Só tem 5, nós somos 10. A gente tem que correr atrás disso. Vamos bater nossa meta. Tamo junto. Gatilho da escassez. Entendeu? Nesse caso, buscando ali gerar um maior engajamento da equipe em busca da meta. Então, é que você perguntou, como que eu posso usar? Faz esse. Tem outro bem utilizado. Esse até que eu gosto muito, que é o quê? Da autoridade. Como assim autoridade? Você coloca alguém ou um exemplo que aquelas pessoas gostam. Você pode ser de liderança, alguém da equipe que foi promovido, ou alguém da empresa que foi promovido. Eu tenho um operador ou um motorista que foi promovido e hoje ele é supervisor. O salário dele hoje é 10 vezes maior do que ele tinha lá 10 anos atrás ou 8 anos atrás. Um exemplo.
virou uma autoridade. Tá vendo? Ou era um estagiário e chegou num cargo de gerente, gatilho da autoridade. Como assim? Essa pessoa passou por uma jornada que ela teve muita entrega, ela estudou, estava adequada à cultura da empresa, o jeitão de ser da empresa, e aí ela conseguiu chegar naquele lugar. Então você entende? Tem os gatilhos que fazem com que as pessoas olhem, opa, eu quero um pouco disso. Eu quero um pouco disso. E você acredita que os líderes que são emocionalmente mais inteligentes, eles têm melhores resultados do que aqueles que não têm uma inteligência emocional? E por que você acha? Adorei. Tem uma pesquisa do Instituto Gallup, é um instituto americano, para mim é um dos melhores que faz essas pesquisas e estudos relacionados à gestão, principalmente na área de pessoas. E em 2024 eles trouxeram uma pesquisa que é o seguinte, olha, 70% da equipe está ligada ao gestor mais engajado ou melhor engajado, aquele gestor que mais se adequa ao processo de um bom feedback, mais se adequa a um processo de uma melhor comunicação. E 30% não está engajado e pode até puxar a empresa para baixo. Então, esse 70% é o quê? São líderes preparados principalmente nas emoções. Por quê? Esse líder que ele é preparado, ele já sabe visualizar o cenário. Ele sabe que tem pessoas diferentes na equipe dele. Pessoas que são mais lentas, pessoas que são mais rápidas. Ele sabe dar o feedback diferente para um e para outro. Ele sabe cobrar um diferente do outro. Sabe motivar. Diferente do outro. Ele sabe como falar. E esse líder sabe como ele está naquele dia. Ora, eu estou em um dia mal. O que é um dia mal? Eu estou chateado, meu time de futebol perdeu, briguei com a esposa, meu filho não está bem na escola, ou meu filho está doente. Naquele dia, eu que sou um líder que tem uma boa inteligência emocional, sei que eu não posso dar um feedback para ninguém. Sei que eu posso tomar decisões não racionais, né? As decisões racionais, geralmente elas são tomadas através aqui, ó, do nosso lóbulo pré-frontal, a parte da razão. Atrás da testa aqui. É razão, peraí. Se eu fizer isso, então acontece isso. Quando você tem uma questão emocional, vem do nosso sistema límbico. Então dá uma bagunçada no seu processo da razão e você pode tomar uma decisão que você não queria. Com raiva. Essa pergunta sua, a maior dica é o seguinte. Se você está num dia que você sabe que está mais nervoso, irritado, com raiva, não tome nenhuma decisão. Ah, mas eu tenho. Não tome. Ou então você traz alguém, um aliado, uma pessoa que você confia. Olha, eu quero tomar essa decisão. O que você acha? Por quê? Decisões tomadas no processo de raiva, agressividade, irritabilidade, 90% delas são decisões erradas. Vai dar errado. Porque você não conseguiu fazer a parte da razão tomar conta de você naquele processo. Então, 1 mais 1 não vai ser 2. Ah, talvez pode ser 4, 5, eu não quero nem saber, mas é isso mesmo que eu quero. Então. Às vezes, na questão da raiva, você acaba tomando uma decisão até precipitada, muitas vezes. A maior parte do problema é esse. Na emoção, né? Na emoção. O calor da emoção. Já faz, já decide. Não, sai daqui. É isso mesmo. Tá, pode ser isso mesmo. Então, assim, esse líder que é emocionalmente controlado, que faz um processo. Aí, eu até falei naquela pergunta sua, que a psicoterapia é o principal pilar. Mas é só ela? Não, não é. Você pode ler um livro. Que livro que você gosta de ler? Lê algum livro. Viagens. Viagens fora dos locais que você conhece. Não estou falando que precisa ser viagens internacionais. Se a pessoa tiver condição, melhor ainda. Mas se você mora no Centro-Oeste, faz uma viagem para o Sul. Só para você ver o jeitão daquela turma. E aí você vai abrindo as caixinhas assim da sua mente. Tem outra forma de decidir. Então a inteligência emocional se constrói lendo, conhecendo novos lugares, novas pessoas, ficando em outras mesas, né? É tudo uma mentalidade, né? O principal, nada substitui a psicoterapia, mas não é só ela, né? Porque senão eu fiquei pensando que você falou assim, tá, mas a pessoa não vai fazer. Tem outras formas, né, também.
Eu lembro que no início aqui do primeiro quadro você estava falando um pouco sobre não sei se ela é pesquisadora ou cientista. A Brené Brown. Isso. Aham. Você acha, qual que é a relação de benefício entre o líder que ele é empático e com a ligação de performance? Você acha que quando o líder ele é um pouco mais empático, como você falou, entende algumas situações do colaborador, isso reflete de alguma forma na performance? Por exemplo, o colaborador já está lá meio cabisbaixo, meio devagar. Sim, O que sim, aconteceu entendi, com você? entendi. Ah, não dormi, tô meio doente, meu filho tá doente. Entendi. Ó, não. Eu, já te respondendo, não acho que o líder tem que ser empático para conseguir ter respostas. Eu, Leandro, tá? No entanto, vamos para neurociência. Cara, maravilhosa essa pergunta sua. Eu não acredito que só o líder empático consiga. Só que vamos para a neurociência. Tem uma pesquisa da... Não é do Instituto Gallup, cara. Depois, se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição. Líderes mulheres... é uma pesquisa brasileira, tá? É daqui, nossa. 35% das líderes mulheres das empresas que foram mapeadas têm um maior engajamento dos seus liderados, dos seus subordinados, das pessoas que trabalham com elas. Aí eu olhei essa chamada, né? Por quê? Eu me perguntei, ué, mas por que a líder mulher, né? Eu fiquei, pô... Por que ela é diferente do homem? Exatamente o que você acabou de me perguntar. A mulher tem uma maior preocupação com o contato, com as relações. Ué, mas ela não cuida de meta? Cuida das duas coisas. O homem, ele é mais direto, mais objetivo. Meta, resultado. A mulher, ela consegue fazer as duas coisas. Aí, qual foi a sua pergunta? Da empatia. Então, a mulher, ela consegue. Tá tudo bem? Um simples... E ela tem esse feeling, né? De quase um sexto sentido, vamos falar assim, de chegar Exatamente e isso. ver que aquela pessoa não tá bem. Exatamente isso. Por quê? A mulher, ela tem essa capacidade, e aí quando a gente fala de neurociência, quando ela faz essa pergunta, quando ela traz uma pessoa para se aproximar dela, ela libera o quê? Ocitocina, que é um dos hormônios da aproximação, do relacionamento, do carinho, do amor, do afeto, da empatia. Um vínculo. Forma o vínculo. Por isso que eu tô te falando assim, não é todo líder que é empático, ele consegue resultado. Não. Lembra que lá atrás eu te falei assim, que tem pessoas que gostam de líderes mais duros, que cobram? Não depende só do líder, depende da equipe. Você entende que é um jogo de xadrez? Por isso que a liderança, antigamente, era só comando e controle. Chicotada. Tá, tá. Hoje não dá mais. Todo mundo já sabe que tem pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm personalidades diferentes. Então, assim, essa empatia, eu não acho que tem que ter, mas ela faz diferença. Por quê? Falando de neurociência, ela libera esse tipo de hormônio que já está dado, já tem pesquisas assim, centenas que falam isso. Quando você libera um processo de ocitocina, as pessoas se aproximam e elas nem se preocupam com o dinheiro geralmente fica em terceiro, quarto lugar. Você já vivenciou alguma situação assim? Em que essa conexão emocional com a equipe, eu não falo com uma pessoa em si, Sim, falo com a equipe, sim, com o time. Já. Essa conexão emocional foi melhor até que às vezes um planejamento Já. estratégico? Presta atenção. Você me lembrou do negócio, foi muito. Isso foi um case da minha vida. Eu trabalhava em uma multinacional. Uma multinacional que era em Goiás, mas toda a gestão que eu respondia, que eles vinham para Goiás e cobravam, eram de São Paulo. Todos. Então nós tínhamos um jeitão de entregar resultado. Era literalmente aquela frase antiga, sabe? Faca na caveira e tal, né? Sangue no olho lá. Meta qualquer custo. A gente xingava assim, pra comemorar, a gente xingava. Batia na mesa pra comemorar, sabe? Beleza. Fiquei lá por quase 4 anos. Então na minha cabeça eu já tinha aquilo estruturado. Segura. Recebi um convite para ir para outra empresa, né, para liderar o RH. Chego nessa outra empresa, decidi ir. A minha equipe
presta atenção, tinha 7 mulheres. E eu seria o gestor delas. Aí era um homem e 7 mulheres. Beleza. No começo, nas primeiras semanas, eu ainda estava com a antiga empresa na cabeça. E aí, o que aconteceu? Eu começava a xingar muito, eu falei, gente, mas não tem como eu ficar xingando aqui, é só menina. Algumas não estavam nem aí. Só que eu comecei a mudar o meu jeitão, que eu era um pouco mais objetivo. Resultado, número. Lá, o que eu comecei a fazer? A conversar mais com elas, a ouvir mais, porque eu já tinha esse processo de autoconhecimento. Até que uma delas, presta atenção que eu falo que era o meu case, uma delas, ela estava assim, na berlinda para ser mandada embora, para ser demitida. Pessoal da unidade que eu tava, do corporativo, ó, essa pessoa tem que ser mandada embora. Eu falei, mas eu cheguei agora, eu não vou mandar ela embora, eu não conheço, ué. Como que eu mando uma pessoa embora agora? Ela não trabalhou comigo. E foi. Deixa eu te contar uma coisa. Meses depois, não foi um ano, ela foi promovida. Mas por quê? Porque eu comecei a aproximar, com toda a equipe, mas com ela, de chegar no momento, presta atenção, ela tinha cólica menstrual muito forte, muito forte. E ela tinha medo com os gestores antigos, as gestoras, de falar e o pessoal achar que ela estava mentindo ou fazendo graça para ir embora e tal. E eu falei, cara, eu sou homem, eu nunca tive isso, nunca vou ter. Pô, levantou a mão, filha, fica na sua casa. Ou tá lá trabalhando e começou a dar cólica, vai embora. Um dia eu fiz isso com ela. Pô, começou. Eu, vai embora. Eu não quero saber. Eu preciso de você aqui bem. Vai embora. Eu não quero saber se você tá mentindo. Vai embora. Foi embora, se cuidou e já aproximei. Outro dia, outro mês, não lembro quando. Aí eu e ela, a gente estava dentro da indústria, voltando. Ela começou a ter a cólica. Assim, ficou muito mal. Eu tive que carregar ela até o nosso ambulatório. Carreguei, deixei lá. Aí as enfermeiras cuidaram. Cara, era uma empresa de 7 unidades no Brasil. 7 unidades no Brasil. E aí tinha um ranking de indicadores de RH entre nós. Nós começamos a ficar os melhores. Primeiro, segundo. Aproximei. Não, eu não era esse líder. Você entendeu a jornada? Eu entendi que lá eu precisava ser, fui, cara, e recebeu um resultado. Essa pessoa, anos depois, essa mesma pessoa estava em outra empresa e eu estava em outro lugar. Ela me levou para essa empresa depois. Olha, reconhecendo o trabalho que você fez com Continuamos ela. lá. Não, cara. Então, assim, é o que você falou, né? Da transparência. Você tem que ser transparente do seu jeitão de ser, o que você quer da pessoa, e a pessoa ser transparente com você também. Cara, se essas pessoas enxergarem isso, seja transparente, seja verdadeiro. É melhor eu falar assim, não gostei, Robson, do jeito que você falou comigo aquele dia. Ah, você não gostou? Não, não gostei. Eu não quero que repita. Se eu não falar, você vai repetir, eu vou ficar emburrado, vou me afastar de você, você vai achar que, cara, mas o que eu fiz? Você nem sabe, entendeu? É dizer quase que você prefere uma dura verdade do que uma doce mentira. Adorei. Você tá cheio Cenas das frases, fáceis. né? Adorei essa. Ô Leandro, eu vou agradecer a sua participação aqui no Mavelo Conecta. Infelizmente, nosso tempo aqui é muito curto, o assunto tava muito bom. Eu costumo falar assim, quando o assunto é bom, o papo flui. E muito rápido, a gente nem vê o tempo passar, né? Mas estamos encerrando aqui nosso tempo. E aí nós temos aqui um famoso quadro aí que eu chamo de pinga-fogo, que eu te faço 3 perguntinhas e você escolhe, você prefere o quê? Plantio, manejo ou colheita? Colheita? Opa, colheita. O que você plantou na sua vida que hoje você está colhendo bons frutos? Muito bom, muito bom. Amizades. Muito bom. Há 20 anos, no mercado corporativo principalmente, né, eu fiz grandes amigos. E grandes amigos porque eu sou muito verdadeiro. Tem pessoas que não gostam da gente. Tá tudo bem. Mas tem aqueles que te conhecem e falam assim, gostei de você. E eu tenho amigos há 20, 15 anos. Eu tenho um grande amigo, que é o Fernando Barreto, que foi do mercado corporativo. Tem um grande amigo quase irmão. É daquele que se conta nos dedos mesmo. Não passa de 5 os meus. Aí. Eles são esses. O Adriano, que é outro. Então, assim, hoje a minha colheita veio das amizades, sabe?
E quando você precisa de alguma informação do mercado corporativo, de alguma coisa pessoal, esses amigos estão aí no meu lado, que vieram do mercado corporativo. Na verdade, todos, tá? Você falou aí, todos os meus amigos hoje não são amigos de infância. São os que permaneceram amigos do mercado corporativo. A minha colheita foi isso. Que bom. Parabéns. Obrigado. Leandro, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, no Mavelo Conecta. E vocês aí que nos acompanham, não se esqueçam de baixar o aplicativo da Mavelo, a rede social exclusiva do agro. Tem para iOS, que é o iPhone, tem para Android. É só você entrar na loja do seu aplicativo e fazer o download. Com isso, você passa a fazer parte da maior comunidade agro do Brasil. Pessoal, um abraço para vocês e até o próximo episódio.